Entre os grandes mistérios da tradição espiritual judaico-cristã, poucos nomes despertam tanto fascínio, ao mesmo tempo, tanta obscuridade quanto o de Jeremiel. Diferente de Miguel, o guerreiro, Gabriel, o mensageiro, ou Rafael, o curador, Jeremiel se move nas sombras do esquecimento humano, como se sua presença fosse mais sutil, mais silenciosa, quase reservada a poucos. Mas exatamente por isso ele carrega uma função singular. Não é o anjo do confronto, nem da cura visível, nem da revelação direta. Jeremiel é o arcanjo da revisão, da visão interior, da capacidade de olhar para a vida inteira e compreendê-la sob uma ótica maior. Ele é o guardião daquilo que poucos ousam encarar: a memória de si mesmos, a verdade das escolhas, o balanço da existência. Nos antigos textos apócrifos, Jeremiel aparece de forma discreta, mas determinante. No livro de Esdras, ele é citado como aquele que auxilia as almas após a morte, conduzindo-as na revisão de tudo o que viveram, para que possam se preparar para o próximo estágio. Essa função faz dele um anjo não da guerra ou da anunciação, mas da contemplação suprema. Ele ajuda o ser humano a encarar o espelho da própria alma. E esse espelho não é suave, não é indulgente. Jeremiel traz à tona tanto os erros quanto os acertos, tanto as quedas quanto os triunfos. Do ponto de vista psicológico, podemos relacionar Jeremiel àquilo que Carl Jung chamava de processo de individuação. Jung acreditava que a psique humana só alcança a plenitude quando o indivíduo enfrenta sua própria sombra e integra em si os aspectos que rejeitou ou suprimiu. Jeremiel, nesse sentido, é a personificação arquetípica dessa força interior. Ele é aquele que guia a consciência pelo labirinto das memórias, das culpas, das feridas e também das virtudes que não reconhecemos em nós mesmos. Ele é o mestre silencioso da reconciliação interior. Mas há algo ainda mais profundo. Jeremiel não se manifesta apenas no pós-morte, como sugerem os escritos antigos. Sua presença pode ser sentida em vida, quando o ser humano passa por crises, rupturas, transições ou mesmo por momentos de lucidez repentina em que precisa rever tudo o que construiu até então. Quem nunca viveu aquele instante de balanço existencial, em que se pergunta se o caminho seguido foi o correto, se as escolhas feitas não exigem reparação, se o tempo não foi desperdiçado? Esse instante é o domínio de Jeremiel. Ele é o arcanjo da revisão, mas também da esperança, pois sua mensagem é sempre: ainda há tempo de mudar, de reorientar, de ajustar o curso. Historicamente, sua figura foi pouco explorada nas tradições oficiais. Talvez porque o papel de Jeremiel não esteja voltado ao espetáculo da fé, mas à intimidade da alma. Miguel mobiliza exércitos de anjos contra as trevas, Gabriel anuncia nascimentos milagrosos, Rafael cura doenças incuráveis. Jeremiel, porém, atua na esfera silenciosa e interior, lá onde não há testemunhas, apenas a alma diante de si mesma. Isso o torna o mais difícil de ser compreendido, mas também o mais necessário. Em uma cultura obcecada pela ação externa, Jeremiel convida à pausa, ao exame, à autocrítica. Na simbologia, Jeremiel pode ser associado à cor roxa, tonalidade espiritual ligada à transmutação, ao fim de ciclos e ao despertar da consciência. Também é relacionado ao elemento água, não no sentido superficial de fluidez, mas no abismo profundo da memória, como um oceano que guarda cada detalhe do que foi vivido. Seu nome, que pode ser traduzido como misericórdia de Deus ou a elevação pela misericórdia, traz uma ambiguidade reveladora. Jeremiel não é apenas o juiz, mas também o portador de compaixão. O balanço que ele promove não é feito para condenar, mas para iluminar. Do ponto de vista filosófico, Jeremiel encarna a tensão entre o livre-arbítrio humano e a ordem divina. Se cada ser humano tem liberdade para escolher, então cada escolha gera um efeito que precisa ser assumido. Jeremiel é o guardião dessa lei imutável. Ele nos lembra que não existe ação sem consequência, mas também que o reconhecimento das consequências pode nos libertar. Nesse sentido, Jeremiel é profundamente socrático. Conhecer a si mesmo é seu mandamento. Mas ele também é profundamente maquiavélico no sentido de que nos mostra a frieza da realidade. Não adianta se iludir, não adianta romantizar as próprias falhas, não adianta inventar desculpas. Diante de Jeremiel, a máscara cai. Ele é o arcanjo que rasga os véus, que desarma a vaidade,
que nos obriga a encarar a nudez da alma. Jung diria que é o encontro com a sombra. Nietzsche diria que é o confronto com a verdade crua da vida. Os místicos diriam que é o tribunal da consciência. Interessante notar que Jeremiel também é visto como o arcanjo das visões proféticas. E aqui entra outro aspecto. Não apenas revisar o passado, mas também lançar luz sobre o futuro. Jeremiel não é apenas o guardião da memória, mas também o arauto da esperança. Ao conduzir a revisão, ele revela ao ser humano o que ainda pode ser feito, o que ainda pode ser transformado, o que ainda pode ser alcançado. Ele não é um anjo do desespero, mas do despertar. No plano cultural, Jeremiel pode ser comparado a figuras arquetípicas presentes em diversas tradições. Entre os egípcios, sua função lembra a de Anubis, que pesava o coração dos mortos contra a pena da deusa Maat, simbolizando a justiça e a verdade. Entre os gregos, lembra Mnemosine, a deusa da memória, ou ainda Nêmesis, que equilibrava os excessos humanos. Em todas as culturas há essa figura que representa a necessidade de prestar contas não a um tribunal externo, mas ao tribunal interno da consciência. Jeremiel é a versão judaico-cristã desse arquétipo universal. Mas o que Jeremiel pode ensinar ao homem contemporâneo, perdido em meio à pressa, à superficialidade e ao ruído incessante da tecnologia? Ele nos ensina que a vida não pode ser vivida sem reflexão. Ele nos alerta que não é possível correr de si mesmo para sempre. E mais, nos lembra que ainda há tempo de corrigir o rumo, que sempre existe uma possibilidade de recomeço. Em um mundo onde a cultura do descarte e do esquecimento predomina, Jeremiel resgata a memória, resgata a necessidade de olhar para trás para que o futuro não seja apenas repetição dos mesmos erros. Psicologicamente, Jeremiel pode ser invocado em momentos de crise. Ele é o arquétipo da terapia interior, da meditação profunda, do balanço existencial. Quando sentimos que a vida não faz mais sentido, que os caminhos estão confusos, que a alma está pesada, Jeremiel é o guia que oferece clareza. Ele não promete soluções fáceis, mas oferece visão. Ele não elimina a dor do passado, mas dá sentido a ela. Há um poder oculto nessa figura. Jeremiel nos ensina a arte de transformar culpa em sabedoria. Todos carregamos erros, arrependimentos, escolhas mal feitas. Mas, diante de Jeremiel, esses erros deixam de ser apenas pesos e se tornam mestres. Ele nos mostra que até mesmo as quedas podem nos impulsionar, desde que sejam compreendidas. Essa é sua verdadeira misericórdia, não apagar o passado, mas iluminar o presente à luz dele. Assim, Jeremiel não é apenas um arcanjo distante, citado em antigos textos esquecidos. Ele é uma presença viva em cada instante em que a alma se questiona, em cada momento de silêncio em que alguém revisa sua própria vida, em cada despertar em que alguém decide mudar. Ele é o anjo da memória, da revisão, da visão. E talvez, no fundo, seja também o anjo da coragem. Porque encarar a própria vida, sem filtros, sem máscaras, sem desculpas, exige uma bravura maior do que enfrentar qualquer inimigo externo. Jeremiel nos convida a essa coragem. Ele é o guardião do espelho da alma. Quem é Jeremiel? Ele é a memória viva de tudo o que fomos e a esperança do que ainda podemos ser. Ele é a prova de que o julgamento divino não é apenas condenação, mas também revelação, aprendizado e misericórdia. Ele é o silêncio que fala, a sombra que ilumina, o balanço que liberta. E, em um mundo cada vez mais esquecido de si mesmo, Jeremiel talvez seja o arcanjo mais necessário de todos.